Mas para quem tá cagado, um peido a mais não vale nada. Alexandre de Moraes manda e-mail para os Estados Unidos enquadrando empresas por e-mails. Deixa um like e um comentário, ajuda o canal e vamos ver essa treta do Brasil com os Estados Unidos, que Alexandre de Moraes envolveu o Brasil. Vamos ver. Isso é uma coisa terrível. O governo brasileiro pega os problemas de Alexandre de Moraes. O governo brasileiro apostando contra o governo americano e aumentando a aposta. Você tem umas pessoas sem cabeça e sem juízo. O Lula parece mais um boi de piranha. Sangra o boi, joga na água para as piranhas, para a boiada passar em paz. As piranhas vão atrás daquele. Então o Lula é um boi de piranha no Brasil. O Alexandre de Moraes vai na televisão e faz os pronunciamentos como ele fosse o governo do Brasil. E com coragem, estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Problemas para o Brasil com os Estados Unidos apenas começaram. A confusão que o Xandão acabou envolvendo o Brasil e os Estados Unidos. O que aconteceu? Uma agência do governo norte-americano emitiu uma nota com um aviso ao Brasil sobre liberdade de expressão, sobre censura, né? O que aconteceu? O Itamaraty, que é o órgão do governo brasileiro responsável aí pelas relações internacionais, respondeu essa nota. E o Alexandre de Moraes também reforçou a resposta do Itamaraty. Mas o Itamaraty caiu em uma armadilha dos Estados Unidos e deu ao governo Trump a institucionalização que precisava para tomar algumas atitudes. A percepção é de que a nota americana ganhou uma importância que nem os Estados Unidos deram, ou seja, o Brasil deu uma importância para essa nota maior do que ela realmente tinha. Por quê? Porque não era uma nota oficial do governo americano, era uma nota de uma agência do governo americano e de uma agência que nem é tão importante assim, tá? E a nota de resposta do Itamaraty foi uma nota com um tom acima, né, e que deu subsídios para que o governo norte-americano tome algumas decisões e algumas ações contra o judiciário brasileiro, especificamente contra o Xandão. Provedora de serviços para a empresa do Trump, essa ligação dele nesse contexto. Rubens Barbosa, qual é a amplitude do que aconteceu hoje nas relações Brasil e Estados Unidos? Olha, eu fiquei surpreso com a nota do Itamaraty. Eu achei que esse incidente seria minimizado pelo Itamaraty se a gente entender o contexto geral do que está acontecendo. Se você lê com atenção a nota não é do Departamento de Estado, como vocês acentuaram, ela é do Departamento do Hemisfério Ocidental. Quer dizer, o governo brasileiro respondeu a um departamento do Ministério do Exterior americano. Já é uma coisa sem proporção. E segundo, o Brasil politizou, como diz a nota, não foram os americanos que politizaram. Na minha visão, quem está politizando o assunto foi o governo brasileiro. Eles fizeram uma declaração geral, é verdade que falando inclusive o Brasil, mas não entraram no mérito da questão. A nota do Itamaraty explicita o que aconteceu no julgamento do Supremo com o Elon Musk. Esse é só o começo do que vem aí pela frente. Está causando efeito. Já veio aí aquela comissão da OEA, né, da Comissão de Direitos Humanos, que vai produzir um relatório muito negativo para o Brasil. Agora você tem esse incidente, porque uma nota que poderia ter sido ignorada, porque não é do oficial do governo, do Departamento de Estado, é de um departamento do Ministério do Exterior, ela foi amplificada com esses detalhes todos. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão cobrando que o governo federal coloque o Itamaraty para se posicionar em defesa do STF, especificamente em defesa do ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo, produção? Desde que Trump e Elon Musk moveram aí um processo contra o Alexandre de Moraes por violar o direito à liberdade de expressão nos Estados Unidos, censurando plataformas americanas. É uma coisa que eu digo pra vocês com frequência e também falo em entrevista, né? Quando eu sou atacado, né? Eu
eu, Kim, deputado, mesmo pelo exercício das minhas funções, quando eu sou atacado ou xingado por causa de algum voto, por causa de algum discurso, por causa de qualquer coisa que eu faça no exercício da minha função, a pessoa, ela é processada por um crime ou uma indenização por dano moral, que é processo, né? É um processo de pessoa física. A pessoa, ela na realidade tá me ofendendo como ofenderia qualquer outra pessoa, né? É um processo comum. Agora, quando você critica, quando você ofende um ministro do Supremo Tribunal Federal ou o presidente da República, o processo contra você já não é um processo de pessoa física. Você não vai mais responder por injúria, calúnia, difamação, reparação de dano moral. Não. Você vai responder por atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eita! Baixou o capeta! Como se criticar a conduta individual de um ministro do Supremo Tribunal Federal fosse a mesma coisa que defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o que obviamente não são duas coisas iguais, nem equivalentes, muito menos próximas. A pessoa não se confunde com o cargo e não se confunde com a instituição também. Lula é o presidente da República, Lula não é a presidência da República. O ministro Alexandre de Moraes é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele não é o Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo. Ministros do STF estão cobrando aí uma reação formal do Itamaraty às ações de Musk e aliados de Trump contra Moraes. Para quem não viu o meu vídeo falando sobre isso, em razão de medidas contra o Rumble principalmente, foi movida aí uma ação de aliados de Trump, também de uma empresa ligada ao Elon Musk, contra o ministro Alexandre de Moraes. O próprio presidente do Rumble também provocou ali o ministro Alexandre de Moraes no Twitter, dizendo: nos veremos aí na justiça, nos veremos, né, nas cortes. Aí tá tendo uma pressão agora do Supremo para que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, né, do Brasil, se posicione contra essa ação. Qual que é o grande problema nisso? O grande problema é que quem está sendo processado é o ministro Alexandre de Moraes. Não é o Supremo Tribunal Federal, não é o Brasil. O problema é do ministro Alexandre de Moraes. Ah, é em razão do exercício da sua função de ministro do Supremo? Sim, mas quando uma pessoa abusa da sua função, quem responde por isso é a pessoa física, não é a instituição, certo? Se um juiz comete um abuso, recebe propina, vamos supor, um juiz vai lá e recebe propina para soltar alguém. Quem vai responder por aquele processo e quem vai inclusive indenizar, por exemplo, a família da vítima, né, por ter soltado um bandido, por receber propina do bandido, quem vai indenizar a família da vítima, quem vai responder financeiramente, administrativamente, criminalmente por aquilo, é o juiz, certo? Não é o poder judiciário. Eu não vou tirar dinheiro do caixa do judiciário para indenizar a família da vítima se o bandido for solto ilegalmente. Eu vou tirar dinheiro do bolso do juiz. É como se, por exemplo, eu fosse aos Estados Unidos, batesse em alguém, fosse processado pela justiça americana, aí eu volto pro Brasil e digo: olha, o Itamaraty tem que se posicionar porque eu fui lá nos Estados Unidos, bati numa pessoa, eu sou um deputado federal, logo eu sou o Brasil, eu represento o Brasil inteiro. Então, se eu tô sendo processado pela justiça americana porque eu bati em um americano, isso não é problema só meu, isso é problema do Brasil inteiro. É basicamente isso que está sendo demandado pelo Supremo Tribunal Federal ao Itamaraty, o que é uma coisa escandalosa, né? A pessoa deve responder pelos seus atos, deve responder pelas suas atitudes individualmente. Ainda seria questionável, o presidente da República, tá, se o Lula tivesse sendo processado lá fora por alguma conduta, a gente ainda poderia ter um questionamento muito mais sério, mais polêmico e com uma zona cinzenta muito mais difícil de definir até onde é conduta individual do Lula e até onde foi uma atitude que representava o Brasil e, portanto, o Brasil deve sair em defesa, o Brasil enquanto instituição, enquanto Estado deve sair em defesa do Lula, ou qual é o limite em que ele deve se defender como pessoa física, porque o crime que ele eventualmente tenha cometido lá fora não tem relação com as suas funções. Mas a gente não está falando nem do presidente da República, a gente está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, está respondendo um processo específico, que não tomou uma decisão em nome do Brasil, tomou uma decisão em nome próprio, depois referendado pela Suprema Corte, e está respondendo as consequências por isso. E vamos lembrar, né, quem começou essa guerra não foram os Estados Unidos, não foram as Big Techs, quem começou essa guerra foi o próprio STF. Vamos lembrar, desde a legislatura passada, que nós barramos a urgência do PL da censura, o Supremo Tribunal Federal pressiona esse parlamento, inclusive liga para líderes partidários pedindo voto, o que também é escandaloso, em nenhum país sério isso aconteceria, tá? País sério, o ministro do Supremo ligar para aprovar projeto de lei no Congresso Nacional, é escândalo nacional, tá?